Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer que nós estamos aqui nesta tarde, na sede, no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo missionário de Barra do Bugres, onde temos como pastor presidente, o pastor Moisés Dias de Oliveira e sua esposa, a irmã Laodiceia, que é bênção nas nossas vidas. Hoje nós queremos ministrar uma palavra que está em Mateus capítulo 27, versículo 45 e seguintes, que diz assim a palavra do Senhor: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amados irmãos que estão nos ouvindo nesta tarde, através desse meio de comunicação, desta gravação, nós estamos vendo aqui a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante que aqui neste texto ele dá um brado de angustiado ou de abandonado. Ele diz em aramaico, ele dá um brado em aramaico, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? E esta pergunta conduz-nos ao centro do sofrimento de Jesus. Jesus, quando ele vem à terra, ele larga toda a sua potestade, toda a sua onisciência, toda a sua onipotência, toda a sua onipresença, e vem e nasce de uma Virgem Maria. Os judeus esperavam um Messias que viesse para reinar o Império Romano, mas, no entanto, Jesus vem, nasce de uma Virgem Maria e de um carpinteiro chamado José. Quando ele nasce, ele já nasce no período do grande Herodes. Ele nasce um pouquinho depois aí de João Batista, que vem pregando no deserto. E quando nós vemos que Jesus nasce, nós vamos ver na Bíblia que quando Jesus nasce, Jesus não tinha lugar para nascer, não tinha lugar na hospedaria para que ele pudesse nascer. Então Jesus ele vai nascer dentro de uma estrebaria, colocado dentro de uma manjedoura. Então as primeiras primícias que o Senhor recebe na vida dele, ainda recém-nascido, são uma estrebaria e uma manjedoura, porque não tinha lugar de onde nascer. Após isso, Herodes vem querendo assassiná-lo, querendo matá-lo. Então nós vamos ver nessa história que Jesus, todo o ministério terreno de Jesus foi perseguido, não é mesmo? Foi perseguido depois dos 30 anos, quando ele é batizado pelo seu primo no Rio Jordão, pelo João Batista, aquele que pregava no deserto, comia mel silvestre, gafanhoto. Ele pregava uma mensagem simples, que era a mensagem do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mensagem simples, mas objetiva, porque sem arrependimento não há conversão. Sem a conversão não há glorificação, e sem glorificação não há salvação. Então nós temos que ter essa reflexão dentro de nós, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque foi para isso que Jesus veio e foi para isso que Jesus morreu. Então Jesus ele é perseguido, ele é preso,
foi açoitado, 40 chibatadas menos uma. Depois foi colocada uma coroa de espinhos na cabeça dele. Depois foi levado até o Gólgota, onde foi crucificado, morto, pendurado no madeiro. E nós vamos ver ali que ele foi transpassado, as mãos deles foi transpassada por pregos grandes e foi transpassado por uma lança. Mas a grande pergunta que não quer se calar é por que Deus abandonou o próprio Filho na cruz? Então, esta é uma reflexão que nós temos que fazer, porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Então nós vamos ver aqui que Deus abandona o próprio Filho na cruz. Houve um profundo silêncio de Deus para contra o Filho, mas o Filho não havia feito tudo que o Pai havia determinado para ele. Nós vamos ver que em todo o ministério terreno de Jesus, Jesus ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado para ele. Até a morte de cruz, ele foi mudo para o matadouro, como uma ovelha vai muda para o matadouro para ser abatida. Mas neste momento, na cruz, ele dá o brado: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Então, quando nós fazemos esta reflexão, nós vamos entender que era para se cumprir as Escrituras Sagradas. 700 anos antes deste evento, 700 e poucos anos antes deste evento, o profeta messiânico, o profeta Isaías, já havia profetizado que Jesus ia ser moído pelas nossas transgressões, ia ser pendurado numa cruz. Então nós vimos aqui um cumprimento das Escrituras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e também não menos importante, foi que Jesus morreu na cruz para quitar a minha dívida e a sua dívida, que está me escutando nessa tarde. Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Quando a Bíblia diz nesse texto aqui, no versículo 51 desse texto de Mateus, de 27, 51, nós vamos ver que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que quer dizer isso? No Antigo Testamento nós tínhamos a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era dentro de um tabernáculo, onde foi instituído por Deus para Moisés para construir o tabernáculo. E dentro do lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue em cima do propiciatório, que era a arca da aliança, a tampa da arca da aliança, e ali ele fazia a remissão dos pecados, fazia a expiação dos nossos pecados, com sangue de animais. O véu foi rasgado. Agora nós não precisamos mais de sumo sacerdote, porque Jesus ele fez todo o sacrifício nosso na cruz. Então você tem um livre acesso hoje de chegar a Deus, chegar a Jesus, através de Jesus, chegar a Deus, ao Pai, através de Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz. Não foi Paulo, não foi Marcos, não foi nenhuma outra pessoa. Quem morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você hoje tem um livre acesso para falar com Jesus na hora que você bem entender, na hora que você mais necessitar. O acesso é de graça, a consulta é de graça, o remédio é de graça, a salvação é de graça, tudo com Jesus é de graça. O que Ele quer de nós? O arrependimento. Ele quer a conversão dos nossos pecados, reconhecermos que nós somos pecadores e nós necessitamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar o reino da salvação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado por estar ouvindo esta mensagem. Se você gostou, dá um link aí para nós, e que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família.